Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Finalmente o tão aguardado review de Power Rangers Sins of the Future, ou Pecados do Futuro na tradução livre, né? Exatamente, gente. A gente demorou um pouquinho porque a gente teve alguns problemas na Amazon, mas graças ao nosso amigo Antonino, Que tá patrocinando o vídeo, viu? que tá patrocinando esse vídeo aqui só tá saindo hoje por causa dele. Então todo mundo aí nos comentários, junto com o seu comentário, qualquer ele que seja, você coloca assim, obrigado Antonino. E é claro, se você chegou agora no Mega Power Brasil nesse review, não esquece de se inscrever no canal, né não, Ana? Pois é, clica aqui no botão aqui embaixo, inscrever-se. Quando o sininho aparecer, você coloca todas as notificações, é o Power Sino das notificações, para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo. E já deixa o seu like, porque eu sei que você tá aguardando esse quadrinho, já tá gostando que tá saindo cedo. Então vamos começar esse review porque tem muita coisa pra falar hoje. Pecados do Futuro, escrito aí pelo Matthew Irma em parceria com o Trey Moore, que fez aí Psychotic, Julgamento de Astronema, outras histórias fantásticas do universo expandido, ilustrado pelo Giuseppe Cafaro, que já trabalhou em Soul of the Dragon e Psychopath. Então acho que a gente tá em casa, né? Com certeza, um time desse aí tinha tudo pra dar bom e deu, viu, gente? Deu bom? O quadrinho é belíssimo e a história é boa demais. Então, gente, na primeira página nós temos uma cena um tanto interessante que vai ser importante ao decorrer do quadrinho, né? Porque nós temos aí a Jen fugindo de Nadira, Hanzik e Frax dentro de uma instalação, e a gente não sabe o que tá rolando porque na página seguinte já vamos para Silver Hills, onde temos aí o Wes e Eric lutando contra Cyclobots. Exatamente, um momento bem tenso aí, eles estão na verdade perdendo a luta, não estão dando conta, até que a Jen chega do futuro para salvá-los e também salvar o encontro dela com o Wes, porque é isso que está acontecendo, gente. Vocês estão achando aí que eles se separaram, foi aquele final todo triste da temporada, eles não se viram mais? Não, gente, eles se viram, estão se vendo ainda, ela está vindo do futuro e vindo ter encontros, conversar com ele, enfim, o que eles estão fazendo aí juntos, meio que namorando, né? E bom, basicamente é o plot, né? E é por causa de tudo isso que vai desenrolar a história, né? Infelizmente eles tinham um encontro maior aí pra rolar, mas acabou que a Jen disse que não tem tempo porque ela foi designada para ser comandante em um novo setor da Força do Tempo chamado Hyperforce. Guarda bem esse nome. Só que o Wes falou, beleza, já que você vai ficar pouco tempo, vamos fazer rapidinho um mini encontro em uma casa de sushi, né? É, vamos fazer um negócio simples, rápido, e a gente tem ali um flashback de como era um pouco da relação deles na Força do Tempo, né? Quando eu digo Força do Tempo, é na temporada. Sim. É aquele papo, o Wes fazendo gracinha e tal. Só que essa paz, gente, ela não dura muito tempo. Exatamente, Ana, não dura muito tempo porque a Jen é chamada novamente para voltar ao futuro. Já está na hora dela voltar porque ela tem uma reunião marcada com o Capitão Logan. Esse personagem inclusive apareceu na série de TV, ele é um personagem importante dentro de Força do Tempo. E voltando para o futuro, é legal que durante essa viagem que ela faz de volta para o futuro, ela começa a pensar, né, em como essa relação pode dar certo ou não dar certo. Na verdade parece que não vai dar certo, gente, porque o que acontece? A sensação que você tem é que ela tá pegando um metrô e saltando de uma estação para outra, né, quando ela vai ver o Wes e volta pro futuro. Mas na verdade é que é uma viagem complexa, que tem que ter tempo marcado, um monte de coisas para poder não acontecer nenhuma anomalia do tempo, para poder eles não, né, enfim, estragarem qualquer coisa na história, no desenvolvimento, porque eles, sendo do futuro, inclusive serão afetados. Tanto que quando ela chega pra conversar com o Capitão Logan, que tá com o símbolo da Hyperforce no uniforme dele maravilhoso, ele comenta, dá os parabéns, é claro, ela ter destruído os Cyclobots que estavam lá em Silver Hills, mas ele fala assim, eu senti uma pequena anomalia no tempo assim de leve. Ela, é porque eu e o Wes meio que nos encontramos. Fomos almoçar e ele já meio que fala pra ela, olha, isso aí não vai dar certo, é bom você terminar com ele logo, seja honesta. E ele fala uma fala bem pesada nesse momento, dizendo assim, você tá apaixonada por um fantasma. Nossa. De 900 anos atrás, não existe mais essa pessoa, você precisa, né, seguir em frente, né? Seguir em frente. E se dedicar mais à força do tempo. Ele é bem claro nessa parte, ele mostra o documento da Hyperforce, nós precisamos de você na linha de frente. A Jen fala, peraí, eu não seria a comandante da Hyperforce, não iria ajudar a comandar todo esse segmento da força do tempo? Ele, não, você é uma Ranger, nós precisamos de você na linha de frente para combater e cuidar das anomalias do tempo, porque é basicamente isso que a Hyperforce vai cuidar, de anomalias no tempo e paradoxo. Inclusive ele cita a história do Alex. Para quem não recorda aí de Força do Tempo, o Alex é uma peça fundamental da história, inclusive ele está morto. É bom deixar claro que o Alex, ele é um personagem que precisa estar morto para os acontecimentos de Força do Tempo acontecer.
acontecerem. Sempre, gente. Por mais que ele tenha aparecido de novo e tal, de vez em quando apareça por aí, pra história acontecer do jeito que a gente conhece, ele precisa estar morto, senão não existe motivação pros Rangers da Força do Tempo voltarem pro passado, o Wes virar o Ranger Vermelho, então nada disso existiria. Ele precisa morrer para que isso aconteça. Então o quadrinho deixa bem claro que o Alex, que a gente vê lá no primeiro episódio de Força do Tempo, sim, ele está morto. A Jen fala, beleza, eu preciso processar isso tudo. É muita informação na minha cabeça, como é que eu vou conversar com o Wes? E ela decide voltar mais uma vez ao passado para encontrar com o seu namorado. É um encontro muito bacana, né? O Wes aparece com um buquê de flores para ela. É bem legal essa parte. Inclusive, Ana, eu tava percebendo como eles conseguiram retratar bem os atores, né, no quadrinho. Com certeza, o desenho tá perfeito, gente. Os desenhistas estão de parabéns aí por terem captado as feições de todos os atores muito bem. E o Wes tem uma surpresa para ela, que é levar ela para a Torre do Relógio. Só que, se você se lembra muito bem, a Torre do Relógio foi destruída. E a Jen ficou, você reconstruiu? Nossa, que rápido! Como assim e tal? Até que finalmente o Wes solta que a torre simplesmente apareceu do nada. E aí, no momento que a Jen vai meio que estourar, né? E como assim isso aconteceu? Explode, tem uma explosão, na verdade, na Torre do Relógio, e eles são atacados por uma Ranger misteriosa da Força do Tempo com um uniforme preto, né, Ana? Exatamente. Essa Ranger, ela tá meio dando glitch, ela tem umas cores meio furta-cor, como descreveu o Fred. Você vê ela assim, sempre mudando do verde pro azul, pro preto, e ela já chega acusando e dizendo que a Jen é a responsável por destruir tudo pela anomalia do tempo e que ela precisa ser eliminada. Exatamente, cena maravilhosa, inclusive muito bem ilustrada e muito bem colorida, é bom deixar claro nessa parte. E acontece que essa Ranger preta acaba destruindo toda a Torre do Relógio, eles caem, desaba tudo, acaba quebrando o capacete da Jen e do Wes, e nesse momento a Ranger preta acredita que a Jen foi eliminada e vai embora, não antes da Jen ver ela atravessando um portal do tempo. E é nesse momento que ela praticamente realiza que ela é a culpada por tudo que está acontecendo e decide fazer o que com o Wes, Ana? Ela decide, assim, educadamente, mentira, não foi educadamente, gente, foi bem assim, curta e grossa. Ela fala assim, olha, isso aqui não dá mais, deu ruim, entendeu? Nossos encontros não podem mais acontecer e eu tô indo embora e não vou voltar nunca mais. E aí ela parte pra voltar pro futuro, só que, assim, gente, já começa errado porque ela já vai num horário que não era pra ela ir. Sim, sim. E quando ela chega lá, a vibe está totalmente diferente. Exatamente. Não antes de ela bater o fio pra falar com o Eric pra ir salvar o Wes, coitado, que tava lá arrasado. O Eric, quando chegou, o que aconteceu? O Wes, ela terminou comigo, né? Temos esse momento triste. Mas voltando a essa parte que a Ana falou aí do futuro, ela vai direto na casa da Cat pra contar tudo o que tá acontecendo. Como assim a Ranger preta? Será que a Força do Tempo fez um Ranger por debaixo dos panos? Eu não sei o que tá acontecendo. E quando ela aperta a campainha da casa da Cat, tem uma explosão gigantesca. E ela é atingida pela Cat, Trip e Lucas, que também falam que ela é culpada pelos seus crimes, ela é culpada por ter matado o Alex. Gente, então o que acontece é que o tempo já foi modificado. Isso aí não é uma conduta que os amigos dela fariam com ela em circunstâncias normais. Então ela rapidamente começa a perceber que ela realmente criou algum tipo de anomalia do qual ela não sabe qual é, nem porquê, nem como foi que ela fez. E isso deixa ela extremamente desesperada porque ela precisa resolver, ela sabe que ela precisa resolver, mas ela não sabe nem por onde começar. Inclusive ela não quer lutar contra os amigos, né? Ela acaba sendo cercada por eles e outros soldados da Força do Tempo, mas nesse momento um portal se abre, né, Ana? Exatamente. Dos céus vem o anjo lindo e maravilhoso. Nadira aparece do futuro. Ela tá no futuro, lembrando, gente, a Jen tá no futuro, lá da Força do Tempo, e a Nadira aparece do futuro, mais futuro, para salvá-la. E leva ela para o laboratório dela, onde nós temos um easter egg muito bacana, que é a foto do Joe Shi de Hyperforce. Então a gente pode confirmar nesse momento que a Nadira que salva a Jen é a Nadira do ano de 3016, a Nadira dos eventos de Hyperforce, que já está casada com o Ranger Prata da Força do Tempo. Olha só esse quadrinho conectando tudo, acho muito bacana que tá rolando. Exatamente, então se você ainda não está por dentro de Hyperforce, gente, corre aqui no canal. Vai ter a playlist com o Fred explicando tudo. E essa playlist termina lá no centro de comando, no podcast. E aí você pode deixar aí rolando quando você está trabalhando, tomando banho, comendo, lanchando com a Ana. Escuta tudo. Lanchando com a Ana no review do Fred, pode isso? Lanchando com a Ana. A hashtag é lanche com Ana.
não tem problema, você lancha comigo, mas escuta o Fred. Voltando para o passado lá com o Wes, depois de ter terminado com a Jen, ele vai em direção ao quartel dos Guardiões de Prata para tentar descobrir o que está acontecendo, e nesse momento eles são atacados pela Ranger preta da Força do Tempo e corta novamente para a cena da Jen com a Nadira. A Jen está sem entender o que está acontecendo e ela precisa ajudar o Wes, ela precisa corrigir o que aconteceu aí na linha do tempo, e a Nadira fala que infelizmente o que foi feito já foi feito, né? Não tem como voltar atrás. Inclusive ela acaba meio que rompendo o protocolo da Força do Tempo para mostrar uma gravação do Wes, justamente dessa cena que ele foi atacado pela Ranger preta lá no quartel dos Guardiões de Prata, dizendo que ele não conseguiu lidar com o ataque dessa nova personagem e acabou desaparecendo. Gente, é uma situação muito complicada, dá pra perceber em todo no desenho, no texto, em tudo, né? Todos os artifícios que o quadrinho usa, o desespero da Jen, mas apesar de tudo, ela não está descontrolada, tá, gente? Desespero não é sinônimo de descontrole. Desespero, você simplesmente realmente precisa resolver uma situação, aquilo tá te afligindo, mas ela, como uma profissional da Força do Tempo, tá ali, firme e forte, tentando entender e tentando resolver. Tanto que a ideia dela é ir até o quartel da Força do Tempo para encontrar algo sobre essa Ranger preta, porque ela usa um morfador tão diferente. E é nesse momento que nós temos aí a dupla Nadira e Jen se infiltrando lá nos quartéis generais da Força do Tempo para descobrir de fato o que está acontecendo. Chegando lá no quartel, a Jen dá de cara com o Hanzik, que toma um susto. Meu Deus, é o Hanzik, e quando ela vai se defender, ela descobre que na verdade é um holograma. A Nadira até brinca dizendo que se fosse o Hanzik de verdade, ela estava frita nesse momento. E a gente descobre na verdade que lá no quartel da Força do Tempo tem vários hologramas de membros da Força do Tempo, de funcionários, etc. E a Nadira explica que são chronal skips, são tipo memórias, anomalias do tempo que ficaram no local. Exatamente, é como se fossem uns fantasmas, né, ou uma fita rebobinada que fica lá passando, só que isso não impede de realmente funcionários reais da Força do Tempo acharem e começarem a persegui-las, tornando essa missão um pouco mais complicada. Mas elas conseguem escapar, inclusive dão conta deles facilmente, né? Conseguem nocautear esses funcionários e vão até a parte onde tem os computadores para descobrir de fato o que está rolando. E é nesse momento que a Jen encontra um projeto chamado Projeto Midnight, que é o desenvolvimento de um dispositivo que pode ajudar a atravessar o espaço-tempo. Talvez seja aquele controle que a gente viu em Super Ninja Steel, em Beast Morphers, né? E em Shattered Grid também. Que a gente não que sabe ajuda, o nome dele, né? Exatamente. Pode ser que ele seja o dispositivo Midnight. O Projeto Midnight. Só que não tem tempo, como a Ana falou, não tem paz nesse quadrinho, porque nesse momento elas são atacadas pela Ranger preta da Força do Tempo, e voltamos para aquela cena do início do quadrinho, né, Ana? Esse quadrinho, gente, é o Sem Tempo Irmão. Sem Tempo Irmão, exatamente. É literalmente o quadrinho Sem Tempo Irmão. Bota aí a hashtag Sem Tempo Irmão. E aí o Frax que a gente vê, o Hanzik e a Nadira com o uniforme antigo, na verdade também são chronal skips, são fantasmas, e aí começa um quebra-pau sem tamanho contra a Ranger preta da Força do Tempo, ela dizendo que a Jen é culpada, que ela precisa pagar pelos seus crimes, e que ela acabou destruindo tudo que ela tinha. E nessa luta aí sem precedentes, as duas acabam rasgando o tecido da realidade, atravessando várias gerações. Então a gente vê aí a Alameda dos Anjos, tem o Dragonzord aparecendo, nós temos aí momentos da Primeira Guerra Mundial, e a Ranger preta acaba soltando que ela tá fazendo isso por conta do Alex. E aí a Jen fica sem entender, peraí, o que tá acontecendo, tá acontecendo? E elas param em um momento do tempo que vai ser importante pro final do quadrinho, que é um local onde tem uns prédios altos e tudo mais, inclusive a Ranger preta fala que conhece aquilo ali, que ela já foi nesse lugar várias e várias vezes, só que a Jen sem tempo irmão, né? O que tá rolando? Eu preciso saber o que tá acontecendo, quem é tu? Exatamente, como ela tá literalmente no Sem Tempo Irmão, gente, esse quadrinho é isto mesmo. Ela já faz um rolamento e arranca o capacete certinho lá no clipe pra falar assim, eu preciso saber quem você é, a gente não pode ficar nessa lutinha aqui. Eu sei que todo mundo quer ver lutinha, mas não tem tempo pra isso. E ela acaba descobrindo que a pessoa que está por detrás, na verdade por debaixo do traje, é a irmã do Alex. Nossa, que plot twist, né? A tal da Syrah, a gente vai chamar de Syrah, tá? Porque a pronúncia em inglês é Shiro. Acho que Syrah fica mais fácil pra gente conversar aqui. É C-Y-R-A, ela é muito parecida com a Alex, inclusive, ela é loira. E ela conta que a Jen é culpada pelo assassinato do irmão dela. E é meio confuso, né? Porque a Jen tenta buscar nas memórias dela em que momento foi que ela fez isso. Pra ela, o Hanzik foi sempre a pessoa que, né, cometeu esse crime. E elas começam ali um papo muito angustiante. E a Jen começa a entender que, na verdade, existe todo um sentimento de frustração, culpa, saudade, enfim, com relação ao irmão
e que talvez não seja exatamente culpa dela. Exatamente, Ana. E por conta dessa morte do Alex, a Sierra tentou corrigir esse momento várias e várias vezes voltando no tempo, e isso acabou rasgando, é claro, o tecido da realidade, e tudo isso que está acontecendo é por conta dela e por outro motivo que a gente vê um pouco mais na frente. Só que no final das contas, com bastante conversa, né, a Jen muito calma, inclusive, meio que perdoa ela pelas lutas, né, profissional, estende a mão pra Sierra, que não entende. Como assim você quer trabalhar comigo? Quer me ajudar? E aí a Sierra fala que ela utilizou a Jen como a única culpada, né? Como ela não conseguia encontrar ninguém pra culpar pela morte do irmão, ela acabou colocando a Jen aí no meio de tudo. E assim, ela acusou a Jen de todas as anomalias que estavam acontecendo, mas no fim, quem tava quebrando o tecido da realidade foi ela, que tentou várias e várias vezes tentar salvar o Alex. E a Jen, coitada, se culpando porque ela foi comer um sushi com o Wes. E não era isso, né, gente? E sem tempo, irmão, mais uma vez o Capitão Logan aparece pra render todo mundo. Como assim vocês destruíram o quartel da Força do Tempo? Vocês estão presas aí. Sierra, pare a Jen. E aí a Sierra não quer parar a Jen, porque ela agora está entendendo tudo o que está acontecendo, e a Nadira aproveita para dar um nocaute nele também, né? É muito interessante o fato dele saber, né, quem é a Sierra. Eu fiquei meio assim... Porque na verdade já foi alterado, né, Ana, tudo. A gente já tá num futuro alterado, né? Então mudou muita coisa. É interessante a gente ver isso, né? Como mudou, como essa Randy que não existia, de repente ela é conhecida até mesmo do Capitão da Força do Tempo. Mas como ela tá sem capacete, pode ser que o Capitão conhecia ela por ela ser irmã do Alex, mas ela tava com um uniforme. Ela tava com uniforme, mas tava sem capacete, então ele conheceu o rosto. E aí a Sierra fala, antes do Capitão Logan ser nocauteado, que quando ela tava lutando com a Jen, elas caíram em um local que ela lembra desse local, um tal de Outpost. E é o local que ela sempre voltava quando o Alex morria. Quando ela fazia essas viagens, ela sempre voltava para esse lugar. E aí o Logan, você não pode falar sobre isso, isso é segredo da Força do Tempo. E ele é nocauteado pela Nadira. A Nadira, então tem coisa aí por debaixo dos panos. Deixa eu falar com meu pai, o diretor Hanzik. Meu pai vai resolver. Ela é a própria filhinha de papai, sim, né? Sim. Meu pai vai dar um jeito, gente. Como assim, diretor Hanzik, Rafael e Ana? Que história é essa? Então, gente, em Hyperforce, Hanzik lá no futuro acaba virando um dos diretores da Força do Tempo, e ele que vai ajudar, junto com o Alpha 55, que também aparece em Hyperforce, a descobrir o que está acontecendo, o que é que tá rolando, que lugar misterioso é esse. E antes que eu esqueça, quando tá rolando essa conversa entre a Nadira, a Sierra e a Jen, ela descobre que o morfador que a Ranger Preta tá usando tem a assinatura de energia do Dr. Louris Ferrick, que é o Frax. Então, aparentemente o Frax trabalhou com isso em algum laboratório desconhecido que aparentemente foi feito nesse local. Exatamente, gente. O Outpost é, na verdade, um posto que fica entre o espaço-tempo. Ele fica deslocado de tudo que a gente conhece da linha do tempo e também dos espaços que são conhecidos até mesmo pelo pessoal da Força do Tempo, SPD, enfim, o pessoal que trabalha na parte de fora da Terra e a parte espacial. Esse local simplesmente é fora do mapa, fora de tudo. Então é bem interessante porque é nesse local que a gente acaba descobrindo também que foi onde o Dr. Frax fez todos os testes para criar os dispositivos da Força do Tempo. Até porque faz sentido, porque até ele chegar no dispositivo correto, ele deve ter cometido vários e vários erros. Então ele precisava de um local onde ele alterasse o tempo sem fazer nenhum tipo de mudança na linha do tempo corrente, né? E não causar anomalias no tempo. Então esse local seria esse local especial. Eu não sei se a gente pode chamar de local, é um quartel, né? Uma base, né? Uma base. Aí o Hanzik fala, vocês podem ir, mas não tem como voltar, porque na hora que vocês chegarem lá, a nave que vocês vão usar para se transportar vai ser destruída no processo. A Jen fala, beleza, vamos lá. Vamos resolver isso aí, porque a gente precisa dar um ponto final nessa história e descobrir o que o Dr. Louis estava fazendo lá no Outpost 1. Chegando no Outpost 1, os fãs dos quadrinhos vão ver alguns elementos peculiares, na verdade, familiares, porque esse local já apareceu em outro momento dos quadrinhos, na edição de número 25 de Mighty Morphin Power Rangers, no início do arco Shattered Grid. É nesse local que o Lord Drakkon aparece para atacar os Rangers da Força do Tempo, então talvez o Lord Drakkon tenha sido o único vilão que conseguiu invadir o local, né, atravessando aí a realidade. Mas enfim, é só uma curiosidade, quem sabe isso não vai ser explorado um pouco mais na frente. Chegando lá, o trio é atacado por uns guardas que, vamos confessar, né, facilmente derrotados, né, Ana? Sim, realmente não causam nenhum dano. Elas rapidamente, inclusive são as 3, tá, que vão para esse local, não causam muitos danos, e lá elas começam
a desvendar vários mistérios relacionados ao Frax. E entrando no laboratório do Dr. Louis Ferrix, ou Frax, você pode chamar do que quiser, porque no fim das contas é o mesmo personagem, elas encontram gravações um tanto perturbadoras. Ele no começo estava usando humanos para testar seus dispositivos de viagem no tempo, só que ninguém estava sobrevivendo. E, exatamente, para fazer esses experimentos, ele colocou humanos, ou na verdade seres, dentro das roupas dos Cyclobots para ver se eles aguentariam a carga energética que ele estava colocando ali. E na verdade a gente descobre nessa gravação também que ele usou um Eltariano chamado Z. Será que é o Zordon ou foi só uma brincadeira aí, Ana? Acho que é só uma brincadeira, porque o Zordon ser capturado pelo doutor, cara... Será que é o Z do robô dos Ômega? Não sei, e perdeu o corpo depois disso? Caramba! E virou só uma consciência, por isso que ele tem tanta personalidade? Será que esse é o momento de teorias de Ana dentro do quadrinho Pegasus do Futuro? Não sei, mas é uma boa teoria para levar pra frente. E descobrimos que o Ferrix usou a rede de morfagem para manipular o tecido do tempo através desse Eltariano e acabou criando esses chronal skips, né, essas anomalias que deixa a Nadira muito desgostosa. Eu gosto que eles estão colocando Eltarianos em vários momentos, né? E nós vamos trabalhar com isso agora na próxima fase dos quadrinhos. Então eu espero que a gente esteja caminhando para um momento de conhecer um pouco mais, né, da casa do Zordon e toda essa história. E aí elas continuam a mexer nos documentos, nas gravações, boa parte foi destruída depois que o projeto foi engavetado. A Nadira acaba encontrando que o Ferrix foi responsável por ter criado o Venomark, que foi o mutante que criou o Hanzik, né, que infectou o Hanzik com veneno e transformou ele em mutante. Então a gente tem outro fechamento aí de arcos da temporada de Força do Tempo, só que elas encontram aí um portão e uma outra sala. E aí a Nadira fala, eu vou embora, eu vou voltar pra Hyperforce, vou ajudar vocês de lá porque eu não sou bom em combate e pode ter alguma coisa bizarra aí do outro lado. Exatamente, mas o que elas acabam encontrando, na verdade, é uma coisa que me surpreendeu. Sério? Que foi, na verdade, um clone, ou eu não sei exatamente. Pode ser um backup. Pra mim, eu senti que era um Horcrux, um negócio meio Harry Potter. O Dr. Frax meio que dividiu ali a consciência dele, ou a alma, não sei, e colocou como se fosse uma cópia dele naquele outpost pra que ele continuasse as pesquisas, Sinistro os trabalhos, isso, né? Macabro, cara. E mantivesse de alguma forma aquilo ali funcionando, mesmo ele tendo sido fechado pela força do tempo. E assim, ele tá com a roupa, né, e uma caveira, então, e ele tá completamente prejudicado, danificado, fica repetindo várias vezes as falas, então é bem perturbador essa parte. E ele fala que ele não é o Frax, ele agora é o Frix, né, ele é uma outra versão aí que pretende ajudar o universo eliminando todos os mutantes. Que na verdade a gente descobre que o plano dele era apagar os mutantes da linha do tempo, e isso acaba perturbando a Sira, que chama ele de assassino, que isso é um genocídio, que ele não pode corrigir o tempo, ele não pode fazer isso. O que acontece é que o doutor cometeu um erro, né? Quando ele cria aquele monstro que acaba criando o Hanzik, ele não cria só o Hanzik, ele cria vários mutantes. E me pareceu que eles queriam apagar este erro, queriam fazer de um jeito com que isso nunca tivesse acontecido. Só que fazendo isso, você vai acabar com a vida de milhares de pessoas e famílias que aconteceram derivada disso, inclusive o próprio Hanzik. Exatamente, né? Então acaba alterando toda a linha do tempo. A Sira, coitada, fica muito irritada, chama ele de culpado, ele é o culpado por tudo e ataca. E assim, como ela atacou assim sem perceber e no impulso, na verdade, o Freaks acaba abrindo um portal temporal e jogando ela na pré-história. É muito curioso essa parte também, só que antes disso ela deixa cair o morfador dela, o Chronomorph lá do Ranger Preto, e a Jen aproveita esse momento de distração do Freaks para destruí-lo, e ela tem uma ideia para não criar mais nenhum paradoxo no tempo. E já que o morfador Chrono caiu nesse local onde o tempo não é alterado, eu vou voltar ao passado e vou eu mesma entregar o morfador a Sira. E na verdade, quando a gente vê materiais sobre viagem no tempo, é justamente isso que acontece. A gente acompanha a história, mas a gente não acompanha o looping. O looping só se fecha no final. Então, na verdade, foi sempre ela que deu o morfador pra Sira. Sempre foi... ela, obviamente, só descobre naquele momento que foi ela que deu o morfador e também que ela sabia sobre a Ranger Preta. Então, é muito interessante que acaba fechando esse looping. Quando a Sira for criança, ela vai receber esse morfador da Jen. Ela se apresenta como Jen. E quando o Alex vai pra salvar a Jen Scott, ela reconhece o nome e fala assim, Jen Scott, e ele vai embora e ele morre, e eu acho que aí reconecta
tudo, as mentes e todos os acontecimentos. E quando a Jen retorna para o Outpost One, que está totalmente reconstruído, ela encontra a Syrah mais velha, que muito provável veio do futuro, mais futuro ainda, até porque esse local não é afetado pelo tempo, e está com o morfador Crono, né? Ela conta inclusive que a Jen ajudou ela não só a destruir o Freaks naquele momento que ela atacou o Freaks, como também ser uma pessoa melhor e não se prender ao passado, ela usar o passado para evoluir. Eu achei muito bacana essa parte. Com certeza. E as duas, como duas grandes amigas, eu achei bem interessante essa parte, concordam que está na hora de destruir aquele morfador que tem tantas anomalias e tantos problemas e tantas energias do Dr. Frax aí. E então elas decidem que é bom, que é melhor que ele seja destruído naquele momento. Muito bonita a cena. E na hora da despedida, a Syrah fala: olha, Jen, esse lugar tá bem bacana, tá bem bonito, tá bem charmoso, cheiroso. Por que você não coloca algumas pessoas coloridas aqui pra trabalhar com você? E é nesse momento que a gente vê aí um encontro do Wes com a Jen. Eu gostaria de pontuar só que o Wes tá com uma cicatriz gigante no peito. Eu não lembro quando foi, gente. Se vocês lembrarem e souberem quando foi que aconteceu esse corte aí, coloca aí nos comentários. Mas eles estão em encontro, ele tá lindo, com um buquê de flores, ela também tá belíssima com seu vestido cor-de-rosa aí, representando cena, sua cor. E eles estão tendo um encontro, o que a gente pensa assim, poxa, não ia acontecer mais depois daquele término, né, aquela coisa meio dramática que aconteceu lá no passado. Mas a Jen encontrou uma forma dos dois permanecerem juntos, que é algo que ela se questionou durante todo o quadrinho, se ela deveria colocar os sentimentos dela ou toda a proteção do tempo na balança, e acabou que essa missão, essa anomalia causou justamente ela encontrar um local perfeito para eles se encontrarem, que é o Outpost One, onde o tempo e o espaço não são alterados. Então eles podem se encontrar sem causar nenhum tipo de anomalia na linha dos tempos dos dois. E quem está servindo o jantar aí é o Alpha 55, muito bem paramentado. Os dois conversam, então é bem divertido esse momento e muito bonito, né, ver os dois personagens juntos mais uma vez. E é legal que nesse momento a Jen fala que o Outpost One pode ser utilizado para outros fins. Ela tem a ideia de levar outros Power Rangers para lá para reunir, já que esse local não afeta nenhuma linha temporal, não afeta nenhuma dimensão. Então é muito provável que nós veremos essa base em algum outro momento na franquia. Pois é, gente, isso me cheirou muito a Power Rangers Hexagon. Se você não sabe o que é, tem um card aqui em cima, você vai lá e fica por dentro de tudo, mas seria uma base, tipo uma sala da justiça aí, onde os Rangers podem se encontrar de diversas realidades, tempos e linhas temporais, enfim, cruzadas diferentes, outros universos, como a gente já sabe que tá acontecendo desde Ninja Steel aí. Então é muito bacana saber que agora existe essa possibilidade. Eu achei ótimo saber. E a gente tem algumas explicações de como eles se encontraram, como eles se conhecem, e a resposta pode ser o Outpost One. E com certeza a gente vai ouvir mais falar desse local nos próximos quadrinhos, e quem sabe, Ana, série de TV, cinema e outras mídias. Enfim, terminamos a graphic novel Scenes of the Future, e foi um prazer rever essa galera da Força do Tempo e conhecer novos personagens, expandir mais o universo, elementos de Hyperforce. Foi muito bom, né, Ana? Com certeza, eu acho que essa HQ ela abre aí toda uma porta pra gente explorar um pouco mais de Hyperforce nos quadrinhos. Eu sinto que vem aí o quadrinho onde a Jen vai trabalhar no Hyperforce, né, na equipe. A gente já sabe que a equipe não foi planejada, foi uma emergência, mas quem sabe a gente vê um pouco mais desses personagens, da formação desse projeto, e também até trabalhar com mais materiais da Força do Tempo mesmo, que eu acho que é uma temporada-chave, já falei isso várias vezes, é uma temporada-chave para ligar todas as outras temporadas. Inclusive eles acabaram de fazer isso com o Outpost One, você agora pode ligar todos os personagens, aquela reunião do Forever Head, como todo mundo se conhece, bebê popopó, pode ter sido ali, eles podem ter se encontrado nesse Outpost, eles podem ter ido para lá depois, enfim, é um lugar onde os Rangers podem agora, sem medo, se conhecerem, se relacionarem, inclusive se ajudarem em caso de grandes perigos. Mas sabe outro lugar que você também pode encontrar elementos e novidades de Power Rangers? É o Mega Power Brasil, cara. Procura aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, @Mega Power Brasil, tem tudo de novidade. É o Outpost 2. Exatamente, o Outpost 2. Gostei, vamos usar isso aí, hashtag Outpost 2 Mega Power Brasil. E é claro, conhecer o Apoia-se. Exato, o nosso projeto de financiamento coletivo, onde você pode ajudar a gente a crescer, a trazer mais conteúdo. Você entra aqui no link aqui embaixo na descrição, apoia.se/megapowerbrasil, escolhe uma quantia, que pode ser qualquer uma, e já ajuda a gente a trazer ainda mais Power Rangers na sua vida. E aí você pode virar um apoiador igual o Stefano Gollum e o Bruno, que estão apoiando esse vídeo aqui de hoje. Nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.